Salmo de número 92. Salmo de número 92. Quero ler 3 versículos, versículo 13, 14, 15. Finalzinho aí do Salmo 92. Amém? Acharam aí? Se quiserem se colocar de pé, para nós lermos a palavra, depois você vai ficar sentado algum tempo. Aleluias. Vou marcar um negócio aqui. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui já nesse lugar, que é a Tua casa, Senhor, a casa de oração, para todos os povos, Senhor. É um lugar onde nós nos congregamos, na reunião, Senhor, dos santos. E é nesse lugar, Senhor, que viemos prestar culto e adoração ao Senhor. Hoje é um dia de semana, Senhor, viemos do nosso trabalho, todos nós aqui temos muitas coisas, Senhor, que fizemos hoje, e agora até estamos um pouco cansados, mas reconhecemos que o melhor lugar para estar é na Tua presença e na Tua casa, é onde, Senhor, recobramos as nossas forças para continuar os nossos dias, Senhor, aqui na face da terra, até que o Senhor venha. E sabemos, Senhor, ó Deus, que é muito importante, é muito, ó Deus, essencial para nós fortalecer-nos a cada dia, Senhor, porque os dias são maus, e a Tua palavra diz que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do Teu poder. E aqui viemos, Senhor, porque reconhecemos que é daqui, Senhor, que recebemos, ó Deus, a graça, o poder, tudo que precisamos, Senhor, para caminhar, ó Deus, a nossa caminhada em cada dia, Senhor. Pai, abençoa, fala conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos, nossos corações, para entendermos a Tua palavra e para que possamos colocar em prática também, que não seja somente informação, Senhor, teoria, Senhor, mas seja a Tua palavra que vivifica, Senhor, nossa alma e nosso espírito. Ó Deus, fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pode sentar, fique à vontade. Esse texto falou muito no meu coração outro dia, eu estava lendo, e eu estava hoje preparando ele, e a palavra que Deus colocou no meu coração é o título da mensagem, que poderia dar o título aqui, é plantado no lugar certo. Plantado no lugar certo. Ou outro título que eu poderia dar também, cresça e floresça onde Deus o plantou. Então, todos os dois estão certos, mas eu quero discorrer um pouco essa passagem, porque o autor aqui era um salmo que cantava, né? Todo salmo é um cântico, é uma letra de um hino, e esse canto era cantado no dia de sábado. No dia de sábado era o dia, né, como hoje é nosso domingo, onde todos iam ao templo, né, para adorar o Senhor no templo ali, né, em Jerusalém, no Monte Sião, eles iam lá para adorar. Então, nessa peregrinação, nessa ida, nesse dia que eles estavam lá, no sábado, no templo, eles cantavam esse salmo. Eu achei interessante, né, porque eles estavam refletindo e rendendo graças ao Senhor, né, porque o versículo 1, graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome Altíssimo, anunciar de manhã, né, o Teu amor leal, de noite a Tua fidelidade.
Então, ao som de lira, de 10 cordas e tudo mais, a melodia da harpa, cantando ao Senhor, estão exaltando o Senhor. Como é bom estar na tua casa, estar na tua presença, Senhor. E aí tem essa declaração, falando do justo, os justos crescerão como a palmeira. E aí, né, para nós entendermos algumas coisas aqui nessa palavra, eu anotei algumas aqui que nós podemos aprender nessa noite. A primeira coisa que nós vimos aqui, os justos são justos. Né? Nós sabemos, o apóstolo Paulo disse que não existe nenhum justo. Nós, por nós mesmos, pela nossa que nós fazemos na nossa vida, por mais coisas que nós queremos ser, mais obras nós fazemos, nós não podemos nos tornarmos justos, é através do sacrifício de Jesus, amém? Quando nós aceitamos a Jesus, a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos purifica de toda isso, aquilo que nós cometemos de errado, Ele nos purifica, e nos tornamos justos, ou perdoados, redimidos, por causa do sacrifício dele. Então aqui está dizendo que aqueles que são justos, aqueles que aceitaram Jesus como sacrifício, que foram perdoados seus pecados, esses sim, né, florescerão. Porque você vai ver um pouco mais que os ímpios não são assim, né? Os ímpios, está dizendo, o versículo 6 diz, o entende e o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Ao contrário dos justos, amém? Então aqui está dizendo, os ímpios, aqueles que não creem, aqueles que não aceitam o Senhor, aqueles que não adoram o Senhor, aqueles que não obedecem o Senhor, não são assim. Eles vão crescer e florescer, mas eles vão murchar e cair, amém? Você vê um dia, está lá em cima, parece que está, né, na bênção de Deus, mas daqui a pouco você vê que ele vai cair. Todos são assim. No Salmo 1 diz isso, são como palha, né, que o vento sopra, ou seja, eles passarão, né, não se lembrarão mais deles. Mas, ao contrário, os justos não. Os justos, eles vão crescer, né, diz aqui o texto que eles vão crescerão como o cedro do Líbano. Ou seja, os justos crescem, né, e serão como a palmeira, ou como o cedro do Líbano. Então, primeira coisa que aprendemos aqui, então, que os justos serão, né, são aqueles que já foram justificados. Se você não tem essa certeza no coração, saia dessa noite da igreja, com essa certeza, tendo Jesus na sua vida. E aí, continuando, para nós entendermos, então, nós temos que saber como é que é essa palmeira, porque é uma comparação, né? Imagina, eu então sou igual uma palmeira, né? Que palmeira é essa? Por que Deus faz essa analogia, né? É uma comparação, ou seja, é uma figura de linguagem, é uma árvore que vai mostrar, né, como é o justo. Então, nós temos que entender a palmeira, né? E temos que entender como que funciona a palmeira, o que é a palmeira aqui que ele está descrevendo, né? Existe, eu estava vendo lá, 2.800 tipos de palmeira. É muita palmeira, né? Lá em casa tem uma, lá no Rogério também tem outra, diferente. Aí uma você planta, fica assim, a outra vai lá em cima, a outra embora. Tem 2.800 tipos de palmeiras diferentes, né? Esses coquinhos, essas coisas todas que você vê. Uma dá um tipo, outra dá outra, um dá um coco grande, pequenininho. Tem um monte de palmeira, tá? Então, só para a gente entender, tem milhares de palmeiras. Então, qual palmeira que você estava falando aqui? Primeiro, tem que saber que palmeira que é. Claro que eles estão lá, né, em Israel. Naquela terra lá tem um tipo de palmeira, e essa palmeira é chamada também de tamareira, né? Porque é uma palmeira que dá tâmaras, né? Quando eles falam, por exemplo, que na terra que eles iam para conquistarem, era uma terra que manava leite e mel, o leite era de cabras, né? Não tinha boi lá, naquela época o leite era de cabras, e o mel era as tâmaras,
né? Não sei se você já viu, é muito caro, você vai comprar aqui, tem para vender, né, nos mercados aí. É caríssimo, né, um pacotinho assim, você come, aquele trem é doce, mas doce mesmo, né? É igual mel. Então, a palmeira que está falando aqui, então, é a tâmara, tá? Então, essa é a árvore aqui. E essa árvore, ela floresce no deserto, e dá lá no deserto seus frutos, mesmo sob grande dificuldade. Então, já começa aqui a ilustração para nós. A tamareira, ou a palmeira, que ele está descrevendo aqui, ela floresce no deserto. E quanto mais dificuldade, quanto mais seco, mais ela floresce. Ou seja, ela floresce todo ano, e ela dá o seu fruto todo ano, independente se chove ou não, se dá tempestade de areia ou não, se tem qualquer coisa contrária ou não, ela vai florescer. Amém? Então, para a gente entender aqui, ela é muito resistente às tempestades, aos furacões, né? Como o cedro também, porque aqui vai falar que ela é como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore também que lá, né? Esse cedro também dá frutos, mas a madeira desse cedro é muito dura, como também a madeira da palmeira, né? A palmeira tem uma resistência muito grande, então ela se entrelaça, né? Ela pode vergar com o vento, não sei se vocês já viram, né? Aí as tempestades, uns dias, de vez em quando dá aquelas tempestades lá na Indonésia, lá. Outro dia eu estava vendo uma foto, outro dia, mas rebentou tudo, a tempestade rebentou tudo. As palmeiras enormes, né, altas, elas vergaram até embaixo assim e não quebraram. Depois elas voltaram. Aí quando voltou só tinha palmeira, o resto estava tudo devastado. Por quê? É uma madeira que ela enverga diante dos ventos, mas depois ela volta e fica normal, ela não quebra. É raro quebrar uma palmeira, né? A não ser que esteja podre, alguma doença assim, né, na madeira, mas se ela estiver boa, ela não quebra diante das tempestades. É uma madeira muito resistente, como o cedro também. Ela também cresce e chega a 30 metros de altitude. 30 metros, né? Ela chega a 30 metros, é muito alta. Não sei se você já viu aquela turma lá no norte apanhar coquinho, né? Aqueles cocos da Bahia. Eles sobem, a turma lá sabe, né? Que mora para lá, né? Subindo naquele negócio lá, o rapaz tem uma turminha que sobe naquilo, igual gato, né? Vai lá e pega os cocos e, né? Aquilo vai cortando tudo. Tem baixinha, mas tem aquelas que são muito altas. Nós estamos falando aqui daquelas que são altas lá, mas lá no Israel, elas têm um tamanho médio. E é interessante, né, que outra coisa que nós podemos aprender aqui, que essas palmeiras, as tâmaras, elas crescem, chegam a um lugar bem alto. Elas também são muito belas, né? São muito bonitas. Você imagina vivendo num deserto, não tem nada, mas você vai andar, você vai achar essas palmeiras em alguns lugares, né? E você vai ver elas floridas, né? É um laranjado, os frutos assim, os ramos, né? Os cachos são bem laranjados e aí dá de ver de longe, são muito lindas, né? E elas servem, né? Vou falar um pouco mais de alimento, mas são muito lindas e duram mais ou menos muitos anos. É outra característica, elas duram mais ou menos 900 anos, né? Tem hoje palmeiras no Israel do tempo de Jesus, só para você ter uma ideia quanto tempo dura uma palmeira. Então elas duram muito mais de qualquer outra árvore. Ela também não precisa da água da chuva para sobreviver, por isso que ela vive no deserto. Ela não precisa da água da chuva. As suas raízes, elas são feitas de uma certa estratégia, né, que elas captam água quando chovem. Então, as raízes dela, não sei se é parecida com as nossas aqui, né? Tem um monte de raizinha assim. Elas não são muito fundas, mas quando a água cai, e elas conseguem observar as águas, e essa água, então, ela fica por muito tempo dentro delas. Então, você vê esses cocos, por exemplo, maiores, né?
você vê que você apanha, tem um monte de água dentro, né? Quase meio litro alguns, né? E de onde sai essa água? Se ela está no deserto, se ela não tem quase água nenhuma ali. Então, as raízes delas, elas conseguem buscar água em algum lugar, com alguma estratégia, elas buscam água e elas conseguem, então, viver sem água. Com pouca água, elas florescem, elas dão seus frutos, e elas continuam vivas, e elas continuam verdes, e elas continuam ali, permanecendo sempre firme. E isso é interessante. Também, outra coisa, que os cachos da tamareira, dá flores, né, da tamareira, se transforma em cachos de frutos, bem doces, bem doce. E cada cacho pode produzir centenas de frutos. Cada cacho que sai ali pode produzir centenas de frutos. Então, né, num cacho só, dá mais de 100 frutos. Só cada cachinho que tem ali, muitos frutos. E quanto mais velha, melhor são os frutos. E quanto mais antiga, melhores são os frutos. É onde está no versículo 14. Mesmo na velhice darão frutos. Ok? Mesmo na velhice darão frutos. Ou seja, ela continua dando frutos sempre. Ela não é aquela árvore que tem você planta, tem uma época que ela dá fruto, depois ela fica velha, igual laranja, né? Pela laranja, aí daqui a pouco já começa a murchar tudo, já não dá mais nada. Ela só dá numa época determinada, né? Quem planta árvore de laranjeira sabe isso. Então, mas a tamareira não, ela não é assim. E ela dá muitos frutos. Então, outra coisa interessante, que ela deve estar plantada no lugar certo. Já se for plantada a palmeira, tamareira em vários lugares do mundo, mas o lugar que mais dá certo para ela é em Israel. É interessante. O lugar que ela foi criada, né, que ela nasceu, é naquele lugar ali, naquela região. Não só em Israel, mas naquela região árida, naquela região bem deserta. Ela tem que estar plantada no lugar certo. Né? Se ela for plantada em outros lugares, ela vai demorar a dar frutos. Né? Alguns, né, tem até um ditado, que é a palmeira, para dar fruto, ela precisa de 80 a 100 anos. Quem planta tamareira, não come dela, não comia dela. Mas agora, fruto de 2 a 8 anos. Né? A tecnologia chegou lá também. Então, agora, ela pode produzir também, né? De 2 a 8 anos, ela pode começar a produzir frutos. E é interessante isso, né? Que tem lá, outro dia eu estava vendo a Aline, né, Israel com a Aline, ela foi lá num lugar que tem muita tâmara, e eles acharam, nos achados arqueológicos lá, dentro de um jarro, porque eles guardavam as sementes, né, os frutos dentro de jarro de madeira, jarros de barro, né, estava lacrado. E eles acharam, achado arqueológico lá, eles acharam algumas sementes de tâmara, da época de uns 2 ou 3 mil anos atrás. Pegaram aquela semente e colocaram no solo. E já tem 2 ou 3 árvores já, de 2 mil anos atrás, da semente, 2 mil anos atrás. A Aline, ela explica lá, vocês vão ver lá. Né, até que a Débora estava pregando domingo sobre Engedi, ou coisa assim. Tem lá, eu botei lá um lugar que tem fontes de água viva. Depois você vê lá, está no grupo da Avisa. Se você não gosta de ver grupo da Avisa, então perdeu. Mas está lá. Procura o que você acha. Continuando aqui. Se ela estiver plantada no lugar certo, ela vai florescer. Então, agora, o que isso tem a ver com a gente, né? Muita coisa. Quanta coisa a gente aprendeu aqui da palmeira, da tamareira. Nós aprendemos que ela é uma árvore que floresce mesmo no lugar difícil. E diz que quanto mais a areia é salgada, mais doce fica a fruta. Então, quanto mais a terra é salgada, mais doce fica a fruta. E ela consegue, né, se desenvolver e continuar vivendo o propósito que ela foi criada, mesmo em situações difíceis.
Aqui então está dizendo, agora que você já conhece como é que é a palmeira, como é que é o cedro, agora se nós lermos o texto de novo, você vai entender. Os justos florescerão como a palmeira. Amém? Os justos florescerão como a palmeira. Como? Mesmo em lugar deserto, mesmo com pouca água, mesmo com dificuldade, mesmo passando tribulação, mesmo tendo ventos contrários, ela continua florescendo, e ela continua dando seus frutos, e ela continua alimentando aqueles que passam ali, porque muitos podem se alimentar dos seus frutos, porque dão muitos frutos. Então Jesus diz, eu vos escolhi para que vocês vão e dêem muitos frutos, né? E esses frutos permaneçam. Então, a ideia de Jesus e a ideia do salmista aqui é dizer que o justo, que é justo de verdade, é e será como uma palmeira, amém? Será abençoado como uma palmeira, porque ele vai cumprir o propósito que Deus o chamou para ser. Ele vai cumprir aquilo que Deus chamou para ser. Então, ela vai durar muito, ela vai dar fruto no tempo certo, ela vai estar ali cumprindo com o seu propósito, daquele que foi chamado para fazer. Então, os justos serão como a palmeira, e eles vão florescer, e eles vão crescer, independente a situação. Então, para nós, trazendo para nós, se nós estivermos, né, no lugar certo, nós vamos plantar, estamos plantando no lugar certo, nós vamos crescer, e nós vamos florescer, e vamos crescer, amém? É isso que Deus diz acerca dos justos. Então não há desculpa para muitos dizer assim, está tão difícil isso, está tão difícil aquilo. Deus nos plantou, e nós vamos então crescer. Se nós fomos justificados, se nós somos lavados, se nós estamos uma vida em comunhão com o Senhor, cada dia nós vamos crescer, e nós seremos como uma palmeira. Nós seremos resistentes como uma palmeira, entre as adversidades, entre os momentos difíceis, mesmo com pouca água, mesmo com dificuldade, nós vamos crescer, e vamos durar muito. Amém? É isso que diz aqui, nós vamos durar muito, e mesmo na nossa velhice, nós vamos dar muitos frutos. É isso que diz aí no versículo 14, mesmo na velhice darão frutos. Por quê? Eles permanecerão viçosos e verdejantes como uma palmeira. Amém? Viçosos e verdejantes como uma palmeira. Você vê Noé com 600 anos construindo arca. Você vê Abraão com 100 anos tendo um filho. Você vê Moisés com 80 anos sendo usado pelo Senhor. Você vê Caleb com 85 anos ainda enfrentando gigantes. Você vê todos os homens de Deus, todos aqueles que foram usados por Deus, porque são justos, eles vão estar dando fruto mesmo na velhice. Ou seja, não importa, né, quanto tempo passa na nossa vida, né, porque algumas pessoas acham assim, eu já fiz muito na minha vida. Eu já fiz isso, fiz aquilo, já trabalhei nesse ministério, naquele outro, agora eu aposentei. Agora que você tem que começar a dar mais frutos ainda, e os seus frutos têm que ser mais bonitos ainda, porque você já tem toda a experiência de servir o Senhor, de estar com o Senhor. Então fala para o seu irmão, no reino de Deus não há aposentadoria. Aprende isso. Porque mesmo na velhice ainda pessoas podem se converter através da nossa vida, através da nossa pregação, através do nosso serviço. Pode ser que não seja o mesmo serviço, né, com o mesmo vigor, mas agora você já tem toda a experiência e você pode até ajudar aqueles que são novos na fé a alcançar mais maturidade na vida cristã. Amém? É isso que é importante nós entendermos, que não existe no reino de Deus, nós estamos aqui até que Jesus nos chame, nós sempre vamos estar florescendo, sempre vamos estar dando fruto. Se não damos mais frutos, é porque está faltando alguma coisa em nós, ou né, algumas coisas que falam nesse texto aqui. Mas no versículo 13, fala uma coisa importante para nós, porque os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Vai dizer aonde?
plantados, aonde? Na casa do Senhor, né? Florescerão nos átrios do nosso Deus. A chave do justo florescer está aqui. Aonde ele está plantado? Como eu disse, eles têm que estar plantados no lugar certo, porque senão não vai dar seus frutos, porque ou vai demorar para nascer algum fruto, ou não vai viver a vida inteira, 80, 100 anos não vai dar frutos. Ele tem que estar plantado no lugar certo, tem que estar no lugar certo, na região certa. Se ele estiver plantado no lugar certo, será assim, ele irá florescer, ele irá crescer cada dia mais como uma palmeira, como a palavra de Deus explicou aí. Então, nesse lugar, ele deve estar plantado. Agora, para nós entendermos, como eu disse aqui, esse salmo era cantado quando eles iam lá no templo em Jerusalém, no dia de sábado. Hoje o templo de Jerusalém não existe mais, foi derrubado no ano 70, mas Jesus diz uma coisa interessante para aquela mulher samaritana. A mulher samaritana faz uma pergunta: você é judeu, né? E nós somos samaritanos. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Vocês adoram no templo em Jerusalém. Aí Jesus respondeu para ela: qual é o lugar certo de adorarmos? Qual é o lugar certo de estarmos? Ele diz, o quê? João 4:24. O que diz lá? Isso. Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, em espírito e em verdade, em qualquer lugar onde nós estivermos, nós vamos florescer. Ou seja, podemos dizer que esse texto está dizendo, se estivermos na presença de Deus, podemos florescer em qualquer lugar. Porém, está falando também de um lugar fixo, que nós fomos plantados, porque nós temos que estar plantados. E nós sabemos que devemos estar em Cristo, que é uma das palavras que mais o apóstolo Paulo usa. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Você vai ver Paulo sempre falando em Cristo, ou seja, em Jesus, arraigado em Jesus, em comunhão com Jesus. Jesus falou que Ele é videira e nós somos o ramo. Aquele ramo que permanece nele dará muitos frutos, mas aquele que não permanece será cortado, lançado fora. A mesma coisa, está falando em relacionamento em. Então, o apóstolo Paulo também diz que nós somos batizados em Cristo, ou seja, fomos inseridos, como aquele ramo, né, que é enxertado na videira, assim nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Então, em Jesus, a seiva que nós precisamos para viver, está em Jesus, amém? Nosso relacionamento com Jesus, é por isso que o que mais o diabo luta para nos tirar é da presença de Deus. É nosso relacionamento com Jesus. E a única maneira que nós perdemos nosso relacionamento com Ele é quando nós vivemos na prática do pecado, porque aí a vida de Deus não flui mais em nós. É como se pegasse aquele ramo, ou quebrasse, ou aquele ramo é estrangulado, podemos dizer assim, porque o que nos faz viver, o que nos faz florescer, o que nos faz permanecer firme, é a vida que vem de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus tocando o nosso espírito, nos dando vida, nos vivificando, nos renovando, nos fortalecendo, porque é através da graça, da misericórdia e do poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Então nós precisamos ter esse entendimento, amém? Nós precisamos ter esse entendimento que o inimigo vai tentar roubar você, ou seja, a sua fé, vai tentar tirar você de crer em Jesus, de estar ligado em Jesus, porque se nós perdemos esse relacionamento com Jesus, nós perdemos também a vida que nós precisamos ter para ser como uma palmeira, amém? Nós precisamos ter para continuar firme nos caminhos do Senhor. Então a nossa maior batalha deve ser permanecer em Cristo, amém? Não deixe que nada nem ninguém roube a sua comunhão de Cristo, porque se você estiver em Cristo,
você será abençoado, amém? Você será fortalecido, você crescerá, você passará dificuldades, você estará no lugar deserto, mesmo ali você vai florescer, mesmo ali você vai abençoar outras pessoas, mesmo ali os seus frutos vão alimentar os outros, mesmo assim o evangelho será pregado, mesmo assim vidas serão salvas, não importa onde você estiver, se você estiver no centro da vontade de Deus, em Jesus Cristo, aprofundados, como nós vimos domingo, bem profundo no seu relacionamento com Ele, quanto mais você estiver, mais seiva de Cristo vai ter na sua vida, mais o poder do Espírito Santo vai agir na sua vida e através de você, amém? É isso que Deus está falando aqui, nós precisamos permanecer nesse lugar, plantados nesse lugar, plantados no Senhor e na sua presença, amém? Mas outra coisa também que essa analogia pode nos ensinar, que além de estarmos em Cristo, nós precisamos estar na casa do Senhor, aonde Deus nos plantou. Isso é muito importante. Nós podemos pegar uma palmeira, mudar de lugar, mas tem todo um processo, senão ela morre. Ela não pode ser tirada de qualquer jeito. Se ela tirar daquele lugar e for para um lugar errado, você perdeu a palmeira. Então imagina você sair daquele lugar onde Deus plantou. Então, você não escolheu aonde você nasceu, a família que você nasceu, você escolheu? Eu quero nascer na família tal, Não. Eu quero ter esse nome tal, dá para trocar hoje, Mas já te deram o nome, seu pai e sua mãe é aquele, nós honramos eles, nós abençoamos a vida deles, independente, se eles fizeram bem ou mal, nós devemos amá-los com todo o nosso coração e honrá-los, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, amém? Mas nós não escolhemos nada disso, mas também não escolhemos que nós nascemos nessa igreja. Você escolheu nascer aqui? Foi um dia que você entrou aqui, ou um dia que Deus falou com você e você veio para cá. Ou seja, fomos plantados nesse lugar. Deus nos plantou nesse lugar, e é nesse lugar que nós temos que florescer. É isso que nós precisamos entender aqui. Por que Deus nos planta numa igreja local? Já não tem a igreja de Cristo, a igreja Assembleia, Assembleia dos Santos, de todos aqueles que creem em Jesus. Deus nos coloca num lugar, numa família, para nós pertencermos a essa família, e nesse corpo, porque podemos dizer aqui, eu estou em Cristo, você está em Cristo, Cristo é o cabeça. E o corpo? Somos nós, membros desse corpo. É isso que o apóstolo Paulo diz, que se nós estamos em Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Porque não dá para usar a parte do corpo, desse corpo e estar separado do corpo. Essa parte vai morrer. Então, porque a vida vem da cabeça, vem de Cristo, e precisamos estar inseridos no corpo de Cristo, e precisamos estar ali juntos, arraigados, alicerçados nessa nova família que Deus nos deu. Por que Deus fez assim? Porque é a mesma coisa quando você nasceu na sua família biológica. Quando você nasce na sua família biológica, seu pai, a sua mãe vai te criar, vai dar comida para você, vai ensinar você. Você sabe falar português, porque o seu pai ensinou, a sua mãe ensinou, porque se você nascesse em outro lugar do mundo, você ia falar outro idioma, ok? Então, nós aprendemos isso porque nós estamos inseridos dentro de um contexto da família, e esse contexto da família fez com que você chegasse até aqui, amém? Nós estamos aqui porque o nosso pai e a nossa mãe nos criou, nos deu comida, cuidou de nós, quando a gente estava doente, eles ficaram a noite toda acordado, quando nós chorávamos, davam comida, e passaram muito trabalho, e hoje nós estamos grandinhos aqui, porque só tem uma pequenininha ali, mas a maioria de nós somos já grandinhos, e nós somos grandinhos por quê? Porque alguém nos ajudou a chegarmos até aqui, amém? Assim também acontece na família espiritual, na casa de Deus. Nós temos que entender e dar valor àquilo que Deus colocou para nós como igreja, como uma grande família para cuidar de você. Você foi ensinado, você foi discipulado, foi te levado alimento, te alimentam sempre, não é assim? Quando nós vemos na igreja, recebemos a palavra de Deus, louvamos a Deus, nós somos alimentados espiritualmente. Nós estamos falando agora, não de um tratamento biológico, natural, mas espiritual.
Então, quando nós entendemos que nós precisamos de alguém que cuide de nós, de alguém que nos ensine, né, de alguém que mostre o que é certo e o que é errado, como nossos pais falavam, não atravessa a rua sem olhar para o lado, né, não come isso aqui que é porcaria, cuidado com os estranhos, né, cuidado com esse tipo de coisa. É assim, não é? Né, eu tive os filhinhos, né, faz assim, faz assim. Na igreja é a mesma coisa, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Então, e nós estamos inseridos ali, então nós somos pessoas interdependentes, ou seja, nós precisamos um dos outros, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele faz essa analogia, ele diz assim, o corpo não pode dizer, né, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, né, a boca não pode dizer, né, para o corpo que eu não preciso de você, porque nós precisamos um dos outros, que quando o corpo está bem ajustado, consolidado, ele cresce. O que está falando aqui, que nós vamos crescer como cedro, e florescer como a palmeira, quando nós estivermos plantados na casa do Senhor, amém? Porque se nós estivermos fora do corpo, nós não vamos crescer, nós podemos até continuar sendo cristãos, mas você não vai crescer, porque é o lugar onde nós crescemos, é aqui, é no corpo de Cristo. Nós nos edificamos, nós, né, conhecemos nossos dons, nossos talentos, é a partir daqui que Deus nos usa para alcançarmos o mundo. Por quê? Porque Jesus escolheu assim, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Reunidas nesse lugar, esse lugar foi construído para adorar a Deus, para servir a Deus. Essa é a casa de Deus, não é a casa do pastor Pierre, e nem é a casa de mais ninguém, é a casa de Deus, e é nesse corpo que Deus nos inseriu, para nós fomos plantados, para nós crescermos. Então, quanto mais nós estivermos arraigados na casa do Senhor, mais nós vamos crescer, mais nós vamos permanecer. É aqui que um ajuda o outro, um faz com que o outro se desenvolva, amém? E nós temos que entender isso, porque a Bíblia diz que alguns desprezam a casa de Deus, tratam a casa de Deus como qualquer coisa, e esse é o maior problema hoje em dia. Quando você olha nas internets da vida, vai sempre meter pau na igreja, e todo crente que mete pau na igreja, ele está com um problema com alguma coisa, não quer se submeter a alguma coisa, está com um problema de algum pecado, ou qualquer coisa que está acontecendo na vida dele, porque está desgostoso com a igreja. Hoje existe muita gente que fala assim, somos sem igrejas. Por que sem igreja? Porque ele está descontente com alguma coisa que não fizeram para ele, que ele não gostou, que ele veio aqui, então cantou desafinado, ou o pastor falou qualquer coisa, atravessado, e aí não gostou e saiu. Mas se nós olharmos para a igreja, você assim, não, minha igreja não é boa. Aí eu pergunto para você, existe igreja perfeita? Por que não existe igreja perfeita? Porque você está aqui, porque eu estou aqui. Você é perfeito? Então, como nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, mas Jesus é perfeito, e é Jesus que nós adoramos, é Jesus que nós buscamos, é Ele que nós adoramos. Ninguém está aqui adorando o pastor Pierre. Se você está aqui fazendo isso, vaza fora, que você vai estar perdido, é idolatria. Nós estamos aqui adorando a Jesus, nós estamos aqui buscando a Jesus, e nós sempre vamos ter problemas de relacionamento, porque Jesus nos ensinou que nós devemos pedir perdão a Deus e perdoar uns aos outros, para permanecermos em Cristo. Se Jesus já botou isso lá no Pai Nosso, é porque vai ter problema, amém? Vai ter ofensas, porque nós erramos sem querer, erramos de qualquer jeito, mas nós precisamos aprender como Cristo, que perdoou os nossos pecados, que permaneceu, porque, se lembra que eu falei que nós precisamos permanecer em Cristo? Como é que eu consigo perdoar alguém que pode ter feito a pior coisa para mim? Quando eu estou em Cristo, porque a graça de Cristo me dá o poder de viver a vida cristã. É permanecer em Cristo que nós recebemos dele o poder para perdoar também, o poder para poder, a graça de Deus para poder mandarmos juntos. Então, aqui está dizendo que somos plantados na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos esse membros desse corpo, e os membros bem ajustados e consolidados, eles crescem e florescem. Eu vou ler alguns textos para você entender. 1 Timóteo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz assim, mas
Se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Se eu demorar, ele está falando aqui, sobre a eleição dos bispos e dos diáconos, ou seja, como devia ser organizado a liderança, porque essa liderança vai fazer com que nós cresçamos. Deus instituiu, vou ler outro texto, mas a igreja, então, é a casa de Deus, e é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É na igreja que nós temos uma coluna que sustenta a verdade da palavra de Deus, amém? Que sustenta a verdade que é pregada. A igreja é a casa do Deus vivo. Então, para isso, eu não sei para você, mas para mim, traz um pouco de temor, diante do meu coração. Como eu devo entrar na casa do Senhor? Como eu devo me portar na casa do Senhor? Como eu devo me apresentar diante do Senhor? Pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer maneira, pode ser irreverente, pode ser, fazendo com que, tudo isso aqui, ou nós na reunião fazemos qualquer coisa. Não, porque na casa do Senhor, a Bíblia diz aqui, que existe uma maneira de se comportar. Existe uma maneira de você adorar a Deus, existe uma maneira de você chegar dentro de Deus. Não é muito exterior, é aqui dentro, no nosso coração. Como é que você chega diante de Deus? Ei, cara, como é que você está? Muito legal aí, meu? É assim? Você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É assim que nós chegamos aí? Você sabe, é que eu sou assim mesmo, não tem o quê. Aí você faz qualquer coisa. Isso é irreverência. Isso é tratar a casa de Deus, a presença de Deus, como qualquer coisa. E a Bíblia diz, cuidado, porque aqueles que desprezam o Senhor, será desprezado por Ele. Aqueles que não têm temor do Senhor, também Deus vai tratar. E outro texto que eu gostaria de ler é Efésios capítulo 4, para nós entendermos um pouco sobre o corpo, como o apóstolo Paulo está falando aí, no versículo 11 em diante, ele vai dizer assim, ele designou, Efésios 4, 11, quem designou? Ele quem? Tem que ler o contexto. 7 vai falar, repartida por Cristo. Ele, que subiu, Jesus, e também desceu da profundeza da terra. Ele, o Senhor que subiu dos céus e a fim de encher todas as coisas. O versículo 11 vai dizer ele. Ele quem? Eu não escutei. Quem? De novo, 1, 2, 3. Ele? Amém. Então foi Jesus que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que Jesus designou alguns homens com esses dons, com essas funções no corpo de Cristo? Por quê? O 12. Com a finalidade de preparar. Quem? Santo Antônio, hoje é dia de São José, São José, É não? Quem? Quem os santos? Você sabe o que é santo? Amém? Para preparar os? Eu falar. Para preparar a mim. Deus instituiu líderes para me preparar. Amém? Não é São José não, hoje é dia do padroeiro, São José, dia dos pais na Europa. Eu descobri isso, porque dia de São José é o pai de Jesus. Vai saber. Diferente, 18, 19 de março, é isso? 19? Hoje, estão os santos, São Pedro, Santo Antônio, São José, São Francisco lá, São Guadalupe. Não é esses santos. Esses foram santos, mas já morreram em Cristo Jesus. Eles já foram preparados, já foram usados, já cumpriram o seu papel. Hoje,
Deus nos instituiu líderes sobre nós para nos preparar para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que ele cresça. Então Deus colocou líderes sobre nós para nos preparar para cumprirmos o ministério que Deus nos chamou para fazer. Amém? Porque se você não entender isso, você vai vir na igreja e sair e achar que não tem para fazer nada. Você está aqui só para assistir culto. Mas quando Deus nos chamou, quando Deus nos plantou na casa de Deus, quando Ele nos chamou, Ele colocou líderes sobre nossa vida para preparar você, para cumprir o chamado que você tem, para desempenhar no corpo de Cristo. Amém? Eu e você temos um chamado, fomos escolhidos pelo próprio Senhor para sermos preparados para ser enviados, preparados para cumprir com a missão que nós temos. E aí ele diz assim, até quando, irmãos, nós vamos ser preparados? Até quando nós temos que estar nos preparando? Até que todos nós alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até quando nós chegamos à maturidade espiritual? Aí nós já não vamos precisar mais ser preparados, porque agora nós estamos preparados para preparar outros. Aí você chegou ao ponto onde Deus quer que você chegue, para preparar outras pessoas, de ser enviado e ser usado para preparar outras pessoas, para permanecer, para conhecer, para desenvolver o seu ministério. Amém? Então, claro que isso sempre vai estar acontecendo, porque a perfeição, a maturidade plena, como Cristo tem, nós nunca vamos alcançar. Mas uma coisa nós fizemos, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que ficam para trás, seguimos para frente, pelo chamado da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos nos preparando até que nós alcançamos isso. Qual é o propósito? Versículo 14, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo onde muitos falsos profetas, onde muitos líderes que não foram chamados por Cristo, mas estão aí enganando a muitos. Hoje existem muitos falsos profetas. Na época de Pedro, de Paulo já existiam, e hoje existe muito mais. Eles vão se multiplicando, porque são agentes de Satanás. Agora, como nós não vamos cair na rede, como nós não vamos cair na mão desses homens? Quando nós estamos plantados na casa do Senhor. Quando você está debaixo de uma liderança que Cristo ungiu para ajudar você a permanecer firme. Quando você ouve e se submete à liderança. Quando você está sendo preparado para não ser mais como criancinha e ficar só tomando leite. Porque se nós não crescermos, irmãos, é igual nossa vida biológica. Se você, uma pessoa que nasce e ela não cresce normalmente, não desenvolve, ela está com algum problema, ela está doente, ela tem alguma deficiência, não é assim? Nós vimos pessoas hoje grandes, né, com deficiência, elas têm mente de 10 anos, de 5 anos, elas não conseguem se cuidar sozinhas, alguém tem que cuidar para ela. Então, às vezes, nós estamos tempo na casa de Deus, mas estamos igual essas crianças. Por quê? Deficientes, essas pessoas deficientes. Alguma coisa aconteceu, e alguma coisa precisa ser, algum remédio precisa ser tomado, para que isso possa mudar, né? Para que essa pessoa possa crescer. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de pessoas que estejam sobre nós, nos preparando, nos ajudando a crescermos e nós mesmos chegarmos a uma maturidade que nós já vamos conseguir discernir o que é certo e o que é errado para nós. Nós não precisamos mais ficar dependendo, mas agora nós estamos gerando outros e abençoando outras pessoas. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, Deus nos chamou para seguirmos a verdade em amor e crescermos em Jesus, crescermos em Cristo, diz aqui, na cabeça, que é Cristo. Aí vai falar assim, versículo 16, porque dele, de Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida
a medida, fala aí, a medida, que cada parte faz o quê? Realiza a sua função. Você está no corpo, é membro do corpo, e você tem uma função nesse corpo. E se você realiza a sua função nesse corpo, o corpo cresce. É mais ou menos uma mão, um braço que não está funcionando direito. Você já engessou o braço? Eu já engessei meu pé. Ficou um mês engessado. Ele não fazia nada, né? Porque estava lá agarradinho assim, atrofiou. Não sei se você já viu alguém. Fica engessado, fica parado sem fazer nada. Nós não vamos crescer, nós não vamos ter músculos, nós não vamos ter resistência, nós não vamos cumprir com o papel que foi chamado para cumprir. O pé, né, foi chamado para ser o pé, para andar, para segurar o corpo, para equilibrar, para jogar o corpo para frente, né, ou para ele se levantar. O pé tem uma função, o braço tem uma função, a mão tem uma função. Se cada parte cumprir com o seu chamado, com o seu propósito, com a sua função, o corpo cresce. Aí você vai dizer assim: mas a nossa igreja não cresce. A culpa é do pastor. É? É isso que está dizendo aqui? É a culpa daquele, né, do outro membro lá. É? Se você fizer a sua parte, você cresce. Se você cumprir com o seu propósito, cresce. E quanto mais unidos nós estivermos, e quanto mais firmes nós estivermos em Cristo na cabeça, temos que estar em Cristo, que eu já falei isso, em Cristo, nós vamos florescer, nós vamos crescer, e aí o justo florescerá como a palmeira, amém? Jesus nunca falou que seria fácil, é difícil, mas se você é justo, e você está plantado na casa do Senhor, você vai florescer, mesmo na velhice, vai ser melhor do que os mais novos, o fruto vai ser melhor, amém? Não importa quanto tempo você tenha, sempre você vai ter que frutificar, e sempre você tem que cumprir a sua função, aquilo que você foi chamado. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui. Eu orei para você vir aqui hoje. Veio quem eu orei. Não, eu não falei o nome, eu falei, vão aqueles que precisam ouvir. Aí você está pensando assim, essa mensagem é para aquele irmão que só vem domingo. Porque às vezes, quem sabe, nós estamos aqui, mas ainda falta alguma coisa para nós crescermos. Eu preciso mais de Jesus na minha vida. Eu preciso conhecer mais, eu preciso estar mais preparado por Ele. Eu preciso estar mais alicerçado nele. Porque a Bíblia diz aqui que nós vamos crescer em conhecimento, né? Está falando aqui, nós crescemos, alcançamos a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Sabe quanto conhecimento nós temos de Deus? Sabe quanto conhecimento nós temos de Deus? No oceano, né, nós temos um pinguinho. Já viu falar do mar, né? Você já foi no mar assim, você já viu o mar? Não é o rio aqui, pode ser até o rio, né? Mas já viu o mar? Nós temos um pinguinho do conhecimento de Deus. Isso significa o quê? Que tem muita coisa para conhecer de Jesus. Tem muita coisa. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Você precisa conhecer muito, porque Deus é muito maior do que isso. Nosso conhecimento é muito limitado diante da grandeza do nosso Deus. Ele diz, nem olho viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, quando nós mais conhecemos o Senhor, mais nós vimos que conhecemos pouco. Quanto mais nós chegamos perto dele, mais nós vemos a grandeza do amor, da graça, da misericórdia, do cuidado, de tudo que ele faz na nossa vida. Porque muitas vezes nós não o conhecemos como deveria conhecer, que nós não vivemos a plenitude daquilo que ele tem para a nossa vida. E nós, como igreja, nesses dias, estamos sendo desafiados a crescermos. É isso que Deus colocou no meu coração. E eu estou me preparando para fazer a igreja crescer. Eu já conheço muita Bíblia. Eu já conheço muita coisa. Já experimentei bastante coisa. Mais de 30 anos de crente. E tem coisas que eu estou aprendendo agora. E Deus está me desafiando a preparar mais ainda, para crescer mais ainda aquilo que Deus quer para nós. Porque a colheita que nós vamos ter, não é para qualquer um ter.
Não adianta nós colhermos aqui, temos um monte de gente ímpia aqui, e a gente não saber, e não tiver grupos, pessoas para discipular elas, não tiver gente para ajudar elas, porque uma pessoa só não faz nada sozinho. Eu sozinho não vou conseguir fazer muita coisa, o que eu faço é muito limitado, por mais graça e conhecimento que eu tenho de Deus, porque eu tenho limites, sou homem. Mas nós multiplicando e cada membro fazendo sua parte, a igreja vai explodir, e cada um fazendo a sua parte, não jogando tudo para alguns, não sobrecarregando tudo algumas pessoas, porque é isso que a gente faz, nós jogamos para o outro, nós esperamos o outro, faz você, e nós ficamos sentados sem fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É como se a mão falasse assim, aí, outra mão aí trabalha, aí outra mão está lá trabalhando, forte, e essa mão aqui está lá aleijadinha assim, essa mão está lá mirradinha, né, com a mão mirrada lá, e não tem força para agir. Por quê? Porque ela está parada, imobilizada. Ela precisa ser restaurada, ela precisa se posicionar, né? O pé é a mesma coisa, o ouvido é a mesma coisa, cada parte tem que cumprir sua missão, para que possa crescer, para que possa ser usada por Deus, e é isso que Deus quer para mim e para a sua vida, amém? Deus quer isso para mim e para você, que você seja curado, restaurado. Isso nós conseguimos em Cristo, amém? Conseguimos falando, Jesus, eu quero crescer, eu quero me submeter, eu quero estar plantado, eu preciso estar plantado no corpo de Cristo, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Isso é muito importante para mim e para você, amém? Será que você consegue entender isso, né? Será que você consegue entender o que Deus tem para nós? É muito maior do que nós imaginamos, é muito maior do que você imagina. Você pode ser tremendamente usado por Deus, independente do seu conhecimento, ou seja, quem for, porque em Cristo nós temos tudo o que precisamos, e Deus nos chamou para estarmos plantados no corpo, para estarmos plantados em Jesus, mas trabalhando no corpo, cumprindo a nossa missão, e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, amém? Por isso você está aqui nessa noite, por isso Deus está falando com você nessa noite. Você tem muita coisa para fazer ainda, você nem viu o que Deus pode fazer, onde Deus pode nos levar, quando nós cremos, quando nós nos alicerçamos. Então, esteja orando por nós, esteja orando pela igreja, mas ore por você. Eu quero que, uma tarefa que eu quero que você faça, né? Senhor, qual é a minha função no teu corpo? Para que eu fui chamado para fazer? Porque Deus te criou com um propósito, amém? Deus tem nos desafiado, não importa a luta que você passe, porque é das lutas que nós tiramos, né, os melhores frutos doces. Você lembra da palmeira? Quanto mais luta, mais doce o fruto. Quanto mais dificuldade, melhor é o fruto. Quanto mais tempo, mais frutos produz. Ou seja, nós somos como a palmeira. Deus nos chamou para florescermos nesse tempo de escassez, independente de governo, independente de cidade, independente daquilo que nós recebemos, né, como criação, independente de tudo, até aqui, Deus pode fazer aqui para frente uma nova criatura, alguém usado por Deus tremendamente. Deus pode nos usar, porque é Ele em nós, é Ele através de nós, amém? Porque é dele que vem, porque se a gente fosse bom, a glória seria nossa, mas se a gente é limitado, a glória é dele, porque se nós fizermos alguma coisa, assim, eu não podia fazer isso, mas Deus fez, né, através de você só diz, eis-me aqui, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, nessa noite, nós te louvamos, Senhor, pelo fato, Deus, de termos te conhecido. Obrigado, Senhor, por ter nos justificado, por ter nos, ó Deus, dado uma nova vida, Senhor. Obrigado porque hoje temos um propósito, temos um chamado, ó Deus, independente das nossas limitações, se somos alto, baixo, se temos qualquer problema físico, se temos qualquer problema intelectual, se nós não temos muito estudo, se nós, ó Deus, independente, Senhor, das nossas limitações, ó Deus, da cidade que nascemos, nossa poder social, independente, Senhor, quando nós, ó Deus, encontramos a Ti, quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita para, ó Deus, cumprirmos com o chamado, Senhor, cumprirmos com o propósito que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos estar plantados, nós precisamos ser arraigados, criar raízes, Senhor, onde nós fomos plantados, ó Deus, está ali, ó Deus,
buscando toda a seiva, buscando toda a graça, buscando toda a ministração, ó Deus, aproveitando o máximo, Senhor, os nossos dias, porque os dias são maus. É por isso que a Tua palavra diz que devemos congregar, não deixar de congregar, Pai, porque, Senhor, os dias são maus e devemos estar, ó Deus, buscando, nos encorajando, nos fortalecendo, ó Deus, em nome de Jesus, buscando de Ti a graça que precisamos, o alimento espiritual, Senhor, que é dado, Senhor, através da ministração da Tua palavra, dos ensinos, Senhor, de toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado nesse lugar. Pai, nos perdoa, Senhor, quando pensamos diferente disso, ó Deus, renova nossa maneira de pensar, que seja, Senhor, ó Deus, colocada, ó Deus, debaixo, Senhor, da autoridade da Tua palavra, Senhor, que deixa, Senhor, a nossa vontade, Senhor, de lado, onde nós nos submetemos à Tua vontade, ó Deus, descrita na Tua palavra. O Teu desejo é, Senhor, que nós cresçamos em tudo. O desejo é, Senhor, que nós possamos ser usados pelo Senhor, para que possamos, ó Deus, dar frutos, Senhor, e esses frutos, Senhor, alimentarem muitos, Senhor, e esses frutos, Senhor, ó Deus, serão frutos, Senhor, que dão força, que dão vigor, esses frutos que alimentam aqueles que passam pelo deserto, Senhor, aqueles que estão ali, Senhor, passando por aquele lugar árido, eles vão encontrar uma palmeira que tem frutos, Senhor, para eles se alimentarem, Senhor, para eles renovarem as suas forças, para eles serem alcançados pelo poder do Senhor. Somos nós, Senhor, justos, plantados na Tua casa, Senhor, como palmeiras, iremos dar frutos, Senhor, ó Deus, nossa folhagem será viçosa, Senhor, verdejante, Senhor, daremos frutos, ó Deus, que vão alimentar muitas e muitas pessoas. Pai, quantas pessoas estão lá fora, Senhor, ou até mesmo aqui dentro, precisando do Senhor, da Tua graça, precisando do Teu poder, para que possam ser alimentadas, Senhor. E o Senhor nos chamou para cumprirmos com a nossa função, para cumprirmos com a nossa parte, Senhor. Deus nos desafia, Senhor, mais ainda, Senhor, a tomarmos uma posição em Ti, para sermos usados pelo Senhor, porque não existe nada melhor no mundo, porque o mundo, Senhor, os ímpios passarão, secarão, mas aqueles que estão plantados no Senhor vão permanecer eternamente. Essa que diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro para que cada um aqui, Senhor, nessa noite possa ser tremendamente tocado pelo Senhor, que Teu Espírito Santo abra nosso entendimento, ó Deus, para entendermos nosso chamado, o propósito do Senhor para nós, no Teu corpo, nesse lugar, na igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, independente, Senhor, nosso chamado, se for coisas grandes ou coisas simples, Senhor, queremos fazer de todo o coração, porque aqui é Teu lugar, aqui é o lugar onde fomos plantados pelo Senhor. Nos abençoa, Senhor, ó Deus, derrama sobre nós a Tua graça e o Teu poder, para entendermos tudo que o Senhor tem para nós, e vivermos, Senhor, ó Deus, essa vida em plenitude. Eu oro em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé, e você vai orar pelo seu irmão. Coloque a mão no ombro dele, comece a orar por ele. Se lembre que nós somos membros do corpo, um membro abençoa o outro. Abençoa a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, no Teu nome, Jesus. Abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Abençoa mesmo, Senhor, que sua mente seja renovada, Senhor. Ó Deus, não seja conformada, Senhor, com as coisas desse mundo, não seja conformada, Senhor, com a cultura desse mundo, mas que possa ser renovada com a cultura do reino. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, Senhor, que a vida do meu irmão vai ser poderosamente impactada, Senhor, pela Tua palavra. Essa semente, Senhor, possa encontrar no seu coração, Deus, um lugar apropriado para crescer e dar frutos. Que essa palavra, Senhor, possa trazer entendimento, que toda mentira, Senhor, ó Deus, toda dúvida, tudo aquilo que o diabo, Senhor, está tentando colocar, toda seta inflamada do diabo, seja quebrada, Senhor, na vida do meu irmão, em nome de Jesus, que colocou dúvida com relação
ao Senhor, que colocou dúvida com relação à igreja, que colocou dúvida com relação à liderança, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. E nós declaramos nessa noite, no nome santo de Jesus, que agora, Senhor, vamos, ó Deus, nos moldar a Tua palavra, vamos renovar a nossa maneira, de acordo com a Tua palavra, aquilo que foi ensinado pelo diabo, para nos arrancar fora da igreja, para arrancarmos fora do Teu corpo, Senhor, seja quebrado nessa noite, em nome de Jesus, toda altivez que se levanta contra o Teu corpo, ó Deus, em nome de Jesus, contra o pensamento, o conhecimento da Tua palavra, seja quebrado nessa noite, e que somente o Espírito Santo, Senhor, possa trazer renovação ao nosso coração. Ó Deus, não queremos nos impor, não queremos, ó Deus, buscar nada em nós, mas é do Senhor. A Tua palavra diz que Teu Espírito faz a obra, quando nós abrimos nosso coração para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que meu irmão, ó Deus, possa crescer cada dia e cumprir a função que ele foi chamada dentro do Teu corpo. Pai, em nome de Jesus, que ele seja edificado, que ele seja abençoado, que ele cresça, que ele floresça, Senhor, na Tua casa, que ele possa, Senhor, ser uma bênção, Senhor, a muitos outros que precisam, que vão entrar nesse lugar ainda, ou lá fora, no seu trabalho, aonde eles estiverem, Senhor, vão estar dando seus frutos, esses frutos vão alimentar muitas pessoas, através, Senhor, da palavra, através daquilo que o Senhor vai fazer, do Teu Espírito, através da vida deles. Eu oro, Pai, e profetizo nessa noite, que sejam bênção onde forem, que, ó Deus, que frutifique onde estiverem, Senhor. Ó Deus, que a glória do Senhor, ó Deus, possa ser conhecida, porque como diz a Tua palavra, Senhor, para proclamarmos que Tu és um Deus justo, para declararmos que Tu és um Deus tremendo, para declararmos, ó Deus, crescemos e florescemos, para que a glória seja Tua, para que o Teu nome, Senhor, seja estabelecido nesse lugar. Nós oramos, Senhor, e abençoamos a vida de cada irmão aqui, Senhor. Abençoe mesmo e usa para a glória e louvor do Teu nome. Ó Deus, que ele entenda, Senhor, que ele precisa estar arraigado, ó Deus, colado, Senhor, ó Deus, e cresça, Senhor, cada dia mais no Senhor. Ó Deus, nesse corpo que o Senhor inseriu, nós o abençoamos nessa noite, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Então esteja plantado na casa do Senhor para florescer. Aleluias. Amém. Vamos